Obrigado a você que está ligado com a gente em qualquer ponto aqui da área Itaquibacanga. Você que nos ouve aí no Sol Nascente, na Vila Bonfim, na Vila Nova, no São Mateus. Um abraço para você que está ligado com a gente na Vila Ariri, Ilha da Paz, Mauro Fecuri 1 e 2. Você que nos ouve na Vila São Luís. Um abraço para a galera que curte o programa aí no Alto da Esperança, Ilha dos Pretos, Residencial Taguatuí, no São Raimundo. Você que ouve a gente aqui na Vila Verde, na Vila Bom Sucesso, no Fumacê, Vila Isabel, Vila Embratel. Você que está ligado na Gancharia Gapara e aqui no Anjo da Guarda, Vila Maranhão, Porto Grande, Taim, qualquer ponto da área Itaquibacanga. Você que ouve a gente aí no Saviana, na Vila Bacanga. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue ligado com a gente aqui no Arquivo Musical O Point da Saudade. Olha, a área Itaquibacanga é uma área boa de se morar, embora a própria área Itaquibacanga, por muito tempo, ela teve uma discriminação muito forte no centro da cidade. Naquela época, quem morava aqui no Anjo da Guarda, na Vila Embratel, até escondia, né? Mas é um bairro bom, um bairro muito cultural, muito artístico, né, de pessoas criativas. É muito bom morar na área Itaquibacanga. Aqui é rico em tudo, tem muita artista, tem muita gente boa mesmo, muita gente boa. A área Itaquibacanga é uma vitrine de muito bom, muitos artistas, muita cultura. Para mim é um celeiro de tudo, de esporte, de cultura, de vivência, perto da natureza, praia. Acho que tudo que a gente ama tem aqui. De perto eu vejo, de longe uma estrela, cruzando o oceano, na ponta da areia. Na área do Itaquibacanga, a gente vai ter uma série de sambaquis, que eram esses grupos que coletavam mariscos e pescavam, e eram construtores de estrutura onde eles moravam, ao longo exatamente desses rios e desses baixios, que ocuparam toda aquela região. Gapara, a região do Sítio do Físico, a região mais abaixo também. Então a gente tem, desde o século XIX, uma série de registros de sambaquis que existiam nessa área, exatamente testemunhos da ocupação desses povos. Atualmente a gente tem uma datação de 9.000 anos para cá, para a Ilha de São Luís, que é uma datação muito antiga, que mostra que gerações e gerações de populações de diferentes padrões culturais ocuparam a ilha antes da chegada desses europeus. Particularmente para a área Itaquibacanga, da época do contato, a gente sabe de uma série de estruturas, de locais, em que grupos associados já aos ceramistas, né, grupos horticultores, os tupinambás, ocupavam algumas dessas regiões, principalmente em direção ao continente. Fazia preguiça estar ali. A viração do bacanga refrescava o ar da varanda e dava ao ambiente um tom morno e aprazível. Havia quietação dos dias inúteis, uma vontade laça de fechar os olhos e esticar as pernas. Lá defronte, nas margens opostas do rio, a silenciosa vegetação do Anjo da Guarda estava a provocar boas cestas sobre o capim, debaixo das mangueiras. As árvores pareciam abrir de longe os braços, chamando a gente para a calma tepidez das suas sombras. Então é um local muito antigo, de ocupação muito antiga, e cujo adensamento populacional foi se acentuando a partir dos anos 60, 70, já do século passado. Itaquibacanga toma conta da cidade, Itaquibacanga derrubando a barragem, Itaquibacanga representa esta cidade, Itaquibacanga invadindo essa cidade, Itaquibacanga derrubando as barragens, Itaquibacanga toma conta da cidade, Itaquibacanga representa esta cidade, Itaquibacanga
Bacanga invadindo nossa cidade. É rima de verdade de quem não se abate, derrubando essas barragens Itaquibacanga style. É rima de verdade de quem não se abate, derrubando essas barragens Itaquibacanga style. Itaquibacanga style. Meu rap é preto, meu reggae é preto, eu canto pelo gueto. Ouça condomínio, real cultura é gueto, vocês falam de extermínio. Aconteceu um incêndio no Goiabal em 1968 e para o lado de cá já tinha um projeto que seria a implantação da cidade industrial do Itaqui. Então eles aproveitaram o momento e transferiram as vítimas do incêndio do Goiabal para o Anjo da Guarda, cidade industrial do Itaqui. Teve o incêndio lá. Eu tinha meus 7 anos de idade. E o pessoal foram levados para hoje, onde é o Conselho da Mãe de Deus. As pessoas que foram queimadas, que estavam feridas. Essa é a pequena lembrança que eu tenho. O que viabilizou a mudança para a ocupação dessa área? A construção da barragem. A barragem inicialmente era para ser uma ponte, e enquanto ponte talvez tivesse dificultado mais. Mas enquanto barragem ela facilitou a travessia por pedestres. E tudo foi facilitado. Mas por que a barragem foi construída? Porque o porto de São Luís não suportava mais a ancoragem de navios grandes. E aí tiveram que fazer um porto em um lugar que fosse seguro para navegação e ancoragem. E o melhor lugar que foi encontrado foi o lugar onde ele está, o Porto do Itaqui, que tem um canal de maré natural que faz a dragagem, não precisa investir em dragagem, e também tem correntes que são, digamos, suportáveis por grandes navios. Isso tudo viabilizou a construção da barragem e a construção do porto. Antes disso tudo, essa zona aqui era uma zona de fazendas, ou seja, ela já era ocupada, só que era ocupada com roças, com a agricultura no sistema mais antigo. Então, adotada sobre o Porto do Itaqui, BR-22 e 21. Eu abri a estrada do Itaqui até a beira onde é hoje a barragem do Bacanga ali. Então, aquela estrada, asfaltei não, tornei de pissarra, porque naquele tempo não tinha asfalto ainda no Maranhão. O primeiro que teve foi da São Luís Teresina. Aí tanto que quando eu fui, antes de existir a barragem, eu fui lançar a barragem, eu saltei de um teco-teco de avião nessa estrada. Lá na beira nós pousamos na estrada e eu, então, vi e anunciei que a concorrência, assinei a concorrência para a construção da barragem, né? A gente tem que fazer a ligação para o lado de lá por causa do porto. Eu participei também do estudo dela. Acompanhei toda a construção daqui. Foi uma luta para fazer, vocês nem imaginam. Jogava uma centena de caminhões de pedra naquele negócio. Vinha uma maré grande, sumia a pedra todinha. Você não sabe nem para onde ia. Assim que era. Um negócio terrível, mas foi feito. Quando foi feita a barragem, ela foi muito importante, porque aí ela pôde carrear o desenvolvimento para cá, né? Aí vinha o material de construção, porque nesse tempo a maioria das casas era de palha. Em 76, quando eu cheguei, quase todas as casas eram de palha. Tinha algumas que já estavam construindo tijolo, mas estavam começando. Mas a barragem de Bacanga foi muito importante. Tanto é que ela começou em 68, teve muito problema e tal, só foi terminar em 73. Depois até que Sarney foi eleito em 66, né? De 66 a 70. Então ele saiu do governo e não terminou a ponte, a barragem. A barragem veio terminar em 73. Mas foi muito importante para cá, porque aí melhorou as coisas muito aqui, que vinha tudo com dificuldade, né? Através de canoas, através de barquinhos, de coisa, e melhorou muito. Nessa construção da barragem,
teve alguns episódios interessantes. Por exemplo, nós tivemos a programação de fechar a barragem naquele dia exato, que era o dia de maré mais baixa do ano, né? Então, nós colocamos todas as máquinas lá para que nós fechássemos a barragem nesse dia. E quando chegou na hora de fecharmos a barragem, lá um tratorzinho que era do 90, tem até curva do 90, tinha uma oficina lá. O 90 tinha esse tratorzinho e o tratorzinho impedia as máquinas de trazerem as pedras que tinham lá, de passar. E eu mandei jogar o trator dentro da barragem. Eu digo, é melhor botar o trator fora dentro como pedra do que nós perdemos o dia exato que tinha e a hora exata, que era a noite lá. Muito precário na época a questão da infraestrutura, tudo naquela precariedade. Aí, com o passar do tempo, o poder público teve um olhar melhor para lá daqui e agilizou, e hoje a gente tem uma mini cidade aqui. Aqui nós temos hospital, nós temos farmácia, nós temos supermercado. Então é assim. Cheguei e a gente foi morar no Itaqui. Era uma vila de casas, não tinha asfalto, o Itaqui era bem deserto, não tinha praticamente nada, poucas empresas e praticamente sem nada. Eu lembro na época, para ter água nas casas, a casa do vizinho, o cano da rua tinha água, dia sim, dia não. Aí a gente fazia uma fila de baldes para esperar a vez, para encher seu balde e levar para casa, botar no tanque, voltava, marcava a fila de novo, enchia o balde e levava para lá. E isso dia sim, dia não, você tinha que encher o tanque e só dava água à noite. Quando era 5 horas da manhã, 6 horas já não tinha mais, acabava. E aí, energia tinha só na avenida. E como nós morávamos para cá, aí a gente mesmo foi se juntando e compramos fio e botava em algumas casas de quem podia. Mas a gente ainda penou muito aqui, muitos anos. Não era asfaltado. Aí quando as aulas começaram a funcionar aqui, botou o ônibus, botava 2 vezes por dia esse ônibus. Aí se perdesse o ônibus, para vir as professoras, né? Funcionava só de tarde. Aí foi passando, foi melhorando. Resolveu botar energia nas ruas. Mas aqui as famílias foram chegando de pouco, porque aqui era tão precário de tudo, que as pessoas que eram mais sábias, que recebiam sua indenização, não vinham para cá, porque aqui ainda estava tudo cru. Então aí foi desenvolvendo, chegou pessoas de fora também, empresas de fora que acolheu os trabalhadores daqui, vieram para cá e acolheram os trabalhadores daqui, então foi uma bênção para nós aqui. A chegada do porto, ele veio trazer desenvolvimento, veio trazer emprego, né? E através do porto chegou a infraestrutura melhor. E assim, o porto veio para facilitar as coisas. Com essa visão, tinha o Porto do Itaqui como fundamento disso. Que Deus, não tendo sido generoso com o Maranhão, Ele tinha nos dado uma coisa extraordinária, que era o Porto do Itaqui. Quer dizer, isso também significava para nós um grande apoio e que nós devíamos pegar e utilizar o porto para ser o grande porto atrair esse ser o grande porto da região. Tínhamos alguns empecilhos. Em primeiro lugar, é que ninguém acreditava que o porto tivesse qualquer utilidade, porque nós não tínhamos nenhuma exportação de cargas pelo porto e não tínhamos também o que importar. Quer dizer, seria um porto que não tinha condições de... Então, nós tínhamos que fazer um apoio também de infraestrutura industrial capaz de dar condições ao porto de ter condições de exportação, de exportação e de ser um porto que pudesse não só trazer as coisas para o Estado, como também levar as coisas do Estado. E, a partir daí, nós criamos o projeto da infraestrutura, que o centro dele era o Itaqui, porque tudo o resto foi feito para trazer carga para o Itaqui, para nós incorporar para que São Luís pudesse ser um porto desse extraordinário. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, o porto que era identificado a esquadra do Atlântico Sul era Itaqui. Na época, mais era pescador e peixeiro. Pessoas que vendiam peixe e trabalhavam com peixe ali na Madre de Deus, ali no Desterro. E pescadores que vieram remanescentes do lado do local onde foi pegado, que pegou fogo.
Então, quase todos os profissionais preparados para esse trabalho vieram de outros estados, porque a mão de obra local não estava preparada. Mas foi uma oportunidade muito grande na geração de empregos. Não eram os empregos mais qualificados, mas gerava empregos. Isso já foi melhorando a qualidade de vida da comunidade. Morava com meus pais em São Paulo e meu pai veio trabalhar na empresa Serveng Civil San no Porto do Itaqui. E aí nós morávamos numa vila de casas dos funcionários que tinha lá no Itaqui. Eu cheguei no Porto do Itaqui no dia 1º de julho de 1963. Eu formei em 62. Eu vim do Rio exatamente no final de dezembro formado. Aí fui convidada para tomar conta do Porto do Itaqui. Todos contra mim que o porto não ia cair. Um mês ele estava no chão. Saíram daqui. Tu não sabe o que é cair um porto, o porto não vai cair. Vai. Eu que fiz isso, eu sei que esses gaviões vão deformar e vão partir, vão abrir. Vai cair. Aí foram consertar. Trabalhava o mês todo, no final do mês os equipamentos caíam no buraco lá que tinha na frente. Não caiu o armazém porque eu meti uma parede na frente de escatapante, botei enrocamento, segurei. Mas aí caiu 150 metros de casa. E não tinha jeito, já tinha uns 4, 5 meses os caras da empresa não conseguiam faturar nada porque caía tudo que faziam. Aí tinha um baiano que era topógrafo dessa empresa, foi lá e disse para o chefe: doutor, isso aí é a tal princesa Ina, isso aí é coisa que o senhor não entende, fique certo que é isso. E o que é que eu faço? Chama Jorge da Fé em Deus, que era babarachá, para fazer uma reza aqui que vai melhorar. Perguntou para mim se eu podia fazer. Pode, contanto que não atrapalha aqui, escolhi um dia que não tenha navio, naquela época tinha menos navio, e veio o Jorge da Fé em Deus, um dia de sexta-feira, se eu não me engano, umas 6 horas da tarde, eu já tinha despachado todo mundo, os empregados todos, e ele chegou lá com as 3 caminhonetes cheias de mulher, todo de branco, cheio de tambor, a opção de estátua de santo, espalharam ao redor lá do buraco. E aí cantaram, rezaram, ele comandando, e só eu olhando de longe. Estava presente, todos nós levamos o secretariado todo, eu mesmo fui, e aconteceu uma coisa incrível, que era no mês de setembro, e deu uma chuva violenta quando nós estávamos lá. E o Moacir gritava: olha, que Deus está respondendo, que é da realidade. E eles fizeram a cerimônia dos tambores lá, com tudo isso. Olhei e vi a reza toda. Quando acabou, depois eu falei com ele, eu e Biné. Ele disse: olha, não vai cair, mas vai trabalhar, mas você faça compre uma estátua da princesa Ina, que era Iemanjá, e coloque aqui em frente ao armazém. Bote uma redoma, né? Tudo bem, vou fazer. Pois não é que parou. No outro mês os caras começaram a faturar, não caiu mais nada, tudo começou a funcionar. Isso é pura verdade, não tem nada para inventar isso aconteceu. Princesa Ina se enganou no porto do Itaqui, já que eu vejo chegar, já que eu vejo sair, as embarcações bonitas no porto do Itaqui, já que eu vejo chegar, já que eu vejo sair, as embarcações no porto do Itaqui.
Não, porque a nossa cultura aqui é muito forte. É muito forte. Porque são pessoas que vieram também do interior, mas não é olhado pela sociedade, pelas autoridades da cultura, né? Não é olhado com bons olhos. Meu conhecimento é uma brincadeira que eu posso expressar que começou, não aqui, em Alagoas, veja Alagoas, mas dentro do contexto em geral, é uma brincadeira que já vem desde a escravidão. O Coco Pirinã, ele foi fundado aqui no Anjo da Guarda no dia 11 de abril de 1981. Foi entregue por seu Dico Barata, na mão da Floriza, do Geraldo e do Pedro Cego. Aqui é um ajudando o outro, pode faltar material. Qualquer um dessas pessoas aí arranja para nós, tá entendendo? É uma comunidade unida. Sou fundadora do Grupo Grita, então eu venho aí desde 1975 com o grupo. Nós viemos para cá, nós viemos enquanto Grupo Grita para cá, porque eu casei com o Cláudio, integrante do grupo também, fundador do Grita, juntamente com Gigi Moreira, que partiu em 2020 porque foi vítima da Covid, e nós viemos morar aqui. Ele começou com 3 pessoas, que é Cláudio Silva, Zezé Lisboa e Gigi Moreira. Montaram um grupo de teatro na igreja. Aí o padre na época gostava, depois os moradores passaram a achar aquilo muito político, um viés muito político, muito que podia afrontar algumas pessoas, então cederam esse espaço aqui embaixo da igreja e cederam para eles. Foi feito um teatro de palha, começou nesse mesmo formato que a gente chama de teatro de arena, né? Dizem até que o nosso teatro é o maior teatro que tem, é o primeiro, é pioneiro em termos de Nordeste, né? Porque não tem em bairro, não tem. Então nós somos pioneiros. E daí o Grita foi crescendo e com mais ou menos 8 anos eles montaram a primeira Via Sacra. Isso foi crescendo e era com farol de carro. E quando passou a ser à noite, porque durante o dia, tinha que ser durante o dia, porque eles não tinham iluminação cênica, e feito nos morros, aproveitava as próprias paisagens. Nos olhares das outras pessoas pode ser só um espetáculo religioso. Para nós não. É um espetáculo que tem um cunho religioso, mas ele tem um cunho social muito grande, porque é dentro da Via Sacra que a gente reúne mais de 1.800 pessoas da comunidade que não são atores, que não são atrizes, que não são bailarinos, que não são diretores, mas eles vêm para fortalecer esse laço afetivo, né? E a gente, através dessa potencialidade que é o nosso bairro, a gente transforma tudo isso em um grande espetáculo. E tudo, eles têm participação. A maior produção do Brasil a céu aberto é aqui na área Itaquibacanga. Hoje nós somos a maior do Brasil com esse aspecto de cunho social, com a participação da comunidade. Então, ela que faz o espetáculo, ela que decide. Então, essa participação ela é fundamental hoje em dia. Isso que transforma esse espetáculo no maior comunitário do país. Hoje a Via Sacra não é mais do Grupo Grita. O Grupo Grita ele administra. A Via Sacra é da comunidade. É um pertencimento da comunidade. Quando chega na época, todo mundo quer sair, é inscrição, e às vezes não dá para quem quer. Já foi, Roberto. Ok, estamos de volta com o nosso arquivo musical Ponte da Saudade, tocando as melhores para você até as 17 horas. A Rádio Bacanga FM, qual é o bairro que não queria ter uma rádio com a importância da Bacanga FM, né? Então, tem muita coisa boa. A Rádio Bacanga que fomenta, né, que traz a oportunidade da cultura ser vista, ouvida e tratada de uma forma diferente dos outros meios de comunicações que tem por aí afora. A Universidade Federal do Maranhão, a maior universidade do nosso estado,
ela foi instalada logo após a construção da barragem, né? Então ela se efetivou aqui dentro da região do Itaquibacanga e com isso vem contribuindo com as pesquisas, ajudando a melhorar um pouco mais toda a região. Se chegasse em outro bairro, né, em outro estado e tal, vai morar onde? Mora no Anjo da Guarda. É doido? Mora no Anjo da Guarda, no bairro daquele, entendendo? O bairro daquele só tem marginal, isso, aquilo, outro. Entendeu? Mas naquele tempo nós já tinha nossa cultura, já tinha nossos artistas, já tinha tudo. Como o bairro era muito crítico, né, a gente não aparecia muito. Mas hoje em dia, no bairro do Anjo da Guarda, Itaquibacanga, entendendo? Tem muitos valores, né, para a pessoa ver. Hoje em dia tem muita gente que já quer vir morar no bairro do Anjo da Guarda, na Itaquibacanga. Nós ainda vivemos numa comunidade, coisa que, por exemplo, Balma, ele coloca que hoje está difícil a gente viver numa comunidade, né? Exatamente por quê? Porque as pessoas estão muito isoladas, cada vez mais isoladas, vivem no seu mundo. E aqui é diferente, a gente vê as pessoas na rua. E todo mundo se conhece, e todo mundo se abraça, e conversa, e ajuda quem pode ajudar, entendeu? Então, as pessoas ainda sentam na porta para conversar, para trocar ideia, sabe? Coisa que a gente não vê em outros lugares. Não existe. Por exemplo, se a gente vai na feira, de 5 em 5 minutos a gente está parando para conversar. Bom dia, como vai? E tal. Então, as pessoas... Existe uma relação social, esse afeto, né? O afeto existe, então a gente ainda vive uma comunidade, essa comunidade ideal que todo mundo está buscando, a gente tem, que é de convivência. Barragem porque sempre vão nos barrar. Barragem porque sempre vão nos barrar. Barragem porque sempre vão nos barrar. Barragem. Da barragem pra lá é cultura. Da barragem pra cá é cultura. Da barragem pra lá é cultura. Da barragem pra cá é cultura. Da barragem pra lá é cultura. Da barragem pra cá é cultura. Da barragem pra lá é cultura. Da barragem pra cá é cultura. Veja-se o bolso, tropeçou, desabou bem lá no Goiabal. Foi o maior rebu, foi aquele alvoroço. Houve fogo, incêndio, etc e tal. O povo se revoltou com o que o anjo aprontou e a polícia chamou pra lhe baixar a peia. Era o povo gritando e a polícia levando o anjo pra cadeia. Pegaram o safado do anjo danado e jogaram o coitado dentro do camburão. Foi parar lá no quinto, eu fui ver e não minto. Deram uma surra de 5, tapa e percussão. Foi quando o anjo falou, peraí seu doutor, foi engano, não quero que me leve a mal. Se o senhor não notou, eu sou anjo da guarda celestial. Mas olha a cara de pau.